Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 6 de agosto de 2026. E nesse horário, das 16 horas, às quintas-feiras, nós estudamos esse livro, As Curas de Jesus. Esse livro faz parte do estudo do curso Jesus, o médico das almas, né? Então, no curso Jesus, o médico das almas, o primeiro livro que estamos estudando nesse curso é As Curas de Jesus, de Joaquim Bueno Neto. Nós estamos estudando, hoje vamos começar na página 32, lá no penúltimo capítulo, né? Quando diz assim, em capítulo anterior, é aí que nós vamos começar. Então, para a gente fazer esse estudo, eu sempre peço para vocês deixarem aí o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho, sempre esses livros assim perto da gente, porque talvez a gente vá utilizar esses livros, tá? Então, é Evangelho, livro dos Espíritos e livro dos Médios. Tudo pertinho, está ali você também. Mas antes de nós iniciarmos agora, vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, o médico das almas, agradecendo ao Senhor a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, com uma grande família que somos, né? Trabalhando com muita alegria, agradecendo sempre a Deus todas as bênçãos que nós estamos recebendo, agradecendo a Deus a bênção da saúde e que o Senhor nos fortaleça, nos ampare e que nos equilibre para que a gente possa continuar nossa caminhada, aprendendo, crescendo e sendo verdadeiramente feliz. E assim pedimos a Deus que nos dê a permissão para iniciar o nosso estudo da tarde de hoje. Eu estou muito feliz aqui que eu estou vendo três companheiras que começaram comigo lá na mesa mediúnica, né? Verinha, Ideína, Eloá, né? As três trabalhamos juntos, os três na mesa mediúnica lá há muito tempo atrás, né? Graças a Deus. Isso tem mais de 20 anos. É bom ver todo mundo junto aqui. Que Joana isso, também. menina? A gente fez um cursinho de IA há pouco tempo. E Joana também, que coordenou comigo o André Luiz durante alguns anos. É sempre bom. Tem aí também a Ana Constantino, Dulcineia. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Então, vamos lá. As Curas de Jesus. O livro é esse aqui, né? Nós estamos aqui, como eu falei, na página 32. E aí ele fala aqui, em capítulo anterior, de número 3, capítulo 3, ao abordar os mundos superiores e inferiores, Kardec explica que nos mundos que chegaram a graus superiores, o corpo não tem nada da materialidade terrestre e, portanto, não está sujeito às doenças ou deteriorações típicas da predominância da matéria. Então, vamos lá pegar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, como eu pedi para vocês estarem Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Velhos. E vamos abrir no capítulo 3. Evangelho, capítulo 3. E no capítulo 3 vamos dar uma olhadinha no item 9. Capítulo 3 é o capítulo de Há muitas moradas, né? Item 9 faz parte das instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Vamos ler isso que Kardec, que o autor, o Joaquim Bueno Neto, colocou para a gente aqui. Verinha, você está com o evangelho aí? Tô sim. Lê para gente, capítulo 3, item 9. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das vidas na Terra. Como por toda parte a forma corpórea aí e sempre é humana,
mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que, que predominantemente que, que a predominância sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorizações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos e as perfeições a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou planta na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade. Conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam, a seu grado, os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com fulgor que os pintores hão figurado no ninho ou auréola dos santos. Tudo bem, pode parar. Beto, lê o último parágrafo. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma já não tendo. A constringi-lo, né? A constringi-la a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Então, a gente está percebendo aqui, né, que ele está dizendo que Kardec, quando fala, né, sobre os mundos superiores e inferiores, ele mostra a diferença que existe, né, entre o homem daqui, o homem do planeta Terra, o homem ainda inferior, e esse homem já de um mundo superior, que não está mais sujeito, né, às doenças ou deteriorações típicas da predominância da matéria. Então, quando a gente lê isso, a gente pensa assim: ah, meu Deus do céu, que maravilha, né? Não existir mais essas dificuldades que nós enfrentamos hoje em relação à saúde. Isso já não existe nesses mundos superiores. Agora, depende de nós, né? Estarmos lá ou não. Estarmos nos mundos superiores ou não. Ou não. Aí vamos continuar aqui. Aí, lá no final da página 32, o autor diz: consolador, não é mesmo? É muito consolador quando a gente lê isso do que nós lemos no Evangelho. Nada de pressão alta, de pressão baixa, nada de dor na coluna, nada de esquecimentos, né? De doenças graves, nada disso. Não mais isso. Consolador, não é mesmo? Até termos mérito, eu estou na página 33, até termos mérito para receber alta
desse hospital chamado Terra, a doutrina espírita vai nos ajudando a desenvolver a virtude da resignação, para compreendermos a inferioridade do nosso mundo. Porque o planeta Terra, ele é um hospital, é uma oficina de trabalho e é uma escola. Mas, por enquanto, todos nós estamos internados nesse hospital. E como a Terra é um hospital, tem lá suas dores, tem lá suas dificuldades, tem lá seus sofrimentos. Então, até a gente ter o mérito, ele usa a palavra mérito, né? Até termos mérito para receber alta, porque quem é que recebe alta de hospital? Quem está com saúde, quem está bem, quem está equilibrado. Nós não estamos, então a gente continua internado. Alguns estão no CTI, aqui do planeta Terra, outros estão na enfermaria, né? Mas, enquanto a gente não recebe essa alta, não vai para mundos melhores, a doutrina espírita vai nos ajudando, né, a desenvolver a virtude da resignação. Eu tenho que ficar por aqui mesmo, né? Eu não posso ir para o outro mundo. E a compreender a inferioridade que existe no mundo, no planeta Terra. Muito dessa inferioridade graças ao egoísmo, que graça que existe aqui entre nós, né? E ela também vai nos mostrando os meios, os recursos para a gente ir melhorando, né? Mas ele diz aqui, se mesmo assim, com toda essa ajuda que a doutrina nos oferece, se mesmo assim a gente não melhorar, né? A gente não tiver êxito, continuar ainda doente, ela vai nos dar força, a doutrina, para suportar esses males, auxiliando-nos a compreender que tudo é passageiro. Tudo isso é passageiro. Agora depende de nós fazer com que essa estada do hospital seja mais rápida ou mais longa. Depois ele vai dizer aqui no parágrafo 30, ao lado dessas questões, permita-nos dizer uma última palavra sobre esse episódio. O evangelista Lucas informa que, vendo a sogra de Pedro doente, os presentes, aqueles que estavam ali próximos de Jesus, intercederam por ela junto a Jesus. Quando o pessoal viu, né, aquelas pessoas que estavam indo lá para a casa de Pedro, porque Pedro convidou todo mundo para ir lá para casa. Quando o pessoal viu que ela estava doente, e ela era uma pessoa muito amada pelos. Todos procuraram Jesus. Ô Senhor, a sogra de Pedro, interessante que no Evangelho, ela não, o nome dela não aparece. É sempre assim, a sogra de Pedro. Então, todos correram para falar, Senhor, a sogra de Pedro está doente. Ajuda. Por favor, ajude ela. É sinal que ela era uma pessoa boa. O carinho pelos membros da própria família nos recorda que o mestre, ele não exigia que os seus seguidores abandonassem lar e familiares, logo que postos ao serviço de sua causa, como explica Caibar Schutel no livro Espírito do Cristianismo. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, ficam pensando assim. Logo no início do Evangelho, quando Jesus conheceu os discípulos, ele ia passando e dizia, vem, segue-me, vem comigo. Então, muita gente ficou pensando assim, mas peraí, Pedro, todo mundo sabe que tinha família. E vários outros discípulos também eram casados. Também tinham esposa, né? Também tinham filhos. E aí eles ficam pensando assim, peraí, mas se Jesus constituiu um grupo para segui-lo, caminhar com ele, o que era feito da família desse pessoal? Eles abandonavam a família para seguir Jesus, porque nos filmes que a gente vê, né, é sempre Jesus caminhando com aqueles 12 discípulos ou com outros, né? Eles viajavam de um lado para outro, viajavam de um lado para outro. Então, muita gente fica pensando o seguinte: Jesus, então, exigia, pedia que eles deixassem a família, que tipo assim, aderissem ao grupo dele, mas que deixassem a família.
E a gente vê algumas religiões, por exemplo, na religião católica, não vamos criticar, vamos só analisar. Para você ser um servo do Senhor dentro da Igreja Católica, vou pensar os padres. Eles não podem casar, não é a verdade? Não podem ter filhos, celibato. Mas Jesus pediu isso. Então, tem muita gente que acha que, para que os discípulos abandonavam as famílias, abandonavam suas casas para seguir Jesus. Entendeu? E o autor aqui, ele cita o Caibar, que ele vai mostrar que Jesus nunca exigiu que os seus seguidores abandonassem lar, esposa, filhos, familiares, porque a vida da família, né? Tinha o sogro, tinha a sogra, tinha os avós dos filhos, sabe? Era aquelas famílias muito grandes. Logo que ele se incorporasse à sua causa. Ele nunca pediu isso. E eu trouxe aqui um texto que eu achei muito interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês, que é, deixa eu ver, está aqui, deixa ele abrir. Não, tá, peraí. Deixa eu ver que não é bem esse dois aqui. Pronto. Vocês estão vendo? Esse texto está no livro O Espírito do Cristianismo, no capítulo 55, de Caibar Schutel, né? O bandeirante do Espiritismo. A cura da sogra de Pedro e outros doentes. O que parece haver exigido o mestre dos seus discípulos era o cumprimento estrito dos deveres daqueles que pretendiam ser seus discípulos. Se tem alguma coisa que Jesus exigia dos seus discípulos, era que eles buscassem cumprir com as leis divinas. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo com a si mesmo, a prática da caridade, evitar falar um mal do outro, aquelas coisas, né? Que vão fazendo com que a gente vá conquistando virtudes. Ser bom, responsável, era isso que parece que Jesus exigia. Era o cumprimento estrito dos deveres daqueles que pretendiam ser seus discípulos. Era amar, praticar da caridade, respeito, responsabilidade, tudo aquilo que caracteriza o homem de bem. Era isso que ele exigia. Talvez não pudessem eles acoroçoar, quer dizer, estimular descabidas exigências de mulher, filhos e sogras, deixando para amanhã o que deviam fazer hoje. Porque às vezes a família, né? Ela exige da pessoa, trazendo para o mundo atual, às vezes uma pessoa abraça uma tarefa, seja pode ser da sua igreja, do centro espírita, na sua religião. Abraça uma tarefa de responsabilidade. E a pessoa sente que tem necessidade de fazer aquilo. E aí, tem familiares. E quando eu digo familiar, não é só a esposa, não. Podem ser filhos, podem ser os pais, que ficam, né, dizendo, não, você tem que dar mais valor à sua família, você não pode ir para lá fazer isso. Hoje é domingo, é dia da família, você tem que ficar em casa. Hoje é aniversário da vovó, como você não vai no aniversário da vovó para ir participar daquele seminário? Esse tipo de coisa. Que você, quando abraça uma tarefa essa que você sente que te ajuda a ser melhor, né? Você não quer, você sabe o que você precisa. Então, às vezes, a gente sabe que tem familiares que querem proibir que aquele companheiro ou aquela companheira participe. Por exemplo, às vezes tem maridos que não querem deixar que a mulher vá à casa espírita. Não aceitam que ela vá. Tem mulheres também que não gostam que seus maridos frequentem. Nós que já vivenciamos o mundo, as casas espíritas, já conhecemos algumas dessas pessoas, né? Alguns maridos que comentavam: minha mulher
fica na minha cabeça, ela não quer que eu saia de casa do domingo para vir aqui trabalhar no domingo de luz. Ah, meu marido, eu só posso vir à casa espírita escondido do meu marido, porque ele não gosta que eu frequente. Então, ele diz aqui, talvez, né, Jesus chamasse atenção para eles, que eles não estimulassem exigências descabidas das mulheres, dos filhos, da sogra, dos familiares, que queriam afastá-los, evitar que eles frequentassem ali o grupo de Jesus, ou trazendo para os dias de hoje, né? Uma reunião espírita, um culto na sua igreja, participasse lá da Igreja Católica como trabalhador, e ele deixando de fazer, de participar, ele está deixando para amanhã o que ele deve fazer hoje. Né? Nem outra coisa que talvez Jesus pedisse é que eles nem se excusar, nem dispensar do exercício dos seus deveres espirituais por motivo de interesse materiais, por motivos de interesses materiais, ou por circunstâncias de visitas extemporâneas, inoportunas, que lhes tomassem o tempo do cumprimento desses deveres. Então, por exemplo, eu hoje tinha que participar lá de um seminário, de um encontro. Ah, mas apareceu um negócio aqui onde eu vou ganhar um dinheiro bom. Aí a pessoa reflete, né? Será que realmente eu estou precisando desse dinheiro? Ou será mais um dinheiro a mais? Se for uma coisa, é lógico que a pessoa está precisando muito, vá. Mas se não for, né? Deixe de lado, vá cumprir com a sua tarefa religiosa. Aquela coisa também, né? Você está com tudo preparado para você sair, para participar daquele evento. Aí chega a família. Aí você diz: olha, eu vou à casa espírita, eu vou à minha igreja, o meu templo religioso, vou cumprir lá com a minha tarefa. Quando eu acabar, eu volto. Aí, normalmente, um parente, poxa, você vai deixar. Veio, tá todo mundo aqui, isso é falta de consideração sua, sair, deixar a família aqui para você ir para a casa espírita, para o templo, para a igreja. Não, não é. Você tem um compromisso que você sabe que precisa. Então, a visita, ela pode, né? Você tá me entendendo? Ela pode aguardar. Ela pode aguardar. Haverá outro momento. O importante é que você cumpra com os seus deveres para com Deus. E aí ele vai dizer aqui, ó, o vem e segue de Jesus, que quando ele encontrava os seus discípulos, e ele, reparem uma coisa, vamos nos lembrar de uma coisa. Jesus não convidou, quando caminhava lá pela Palestina, ele não convidou todo mundo, não. Mas Jesus conhecia todo mundo que vivia por ali. Conhecia os pescadores, conhecia os comerciantes, conhecia todo mundo. De toda aquela população que estava ali, ele convidou 12. E aquela população era formada de mais de 500 a 600 pessoas. Esses 12 que ele convidou eram aqueles que ele sabia que estavam prontos para cumprir a tarefa. Mas eles tinham o livre-arbítrio de dizer não. Mas Jesus sabia que eles estavam prontos. Tem um ditado dentro do mundo espírita que diz assim: quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Acho que é esse, né? Ou o serviço aparece quando o trabalhador está pronto. Mais ou menos a frase é essa, né? Mais ou menos isso, no sentido ou do outro, né? E é verdade. Quando você é convidado a participar de uma tarefa dessa, né, a fazer um trabalho evangélico, é porque você está pronto para isso. Então, Jesus não convidava, não convidou a aldeia toda. Ele convidou aqueles que ele sabia que já estavam prontos. Agora, cabia a eles aceitar ou não. E se algum deles dissesse: não, senhor, eu não posso ir, ele deixaria a pessoa por conta do direito dela dizer não. Então, é quando Jesus passava
e convidava, ele dizia: vem e segue-me. Então, mas esse vem e segue-me de Jesus não quer dizer abandona tudo e caminha comigo sem destino, como ciganos sem parada. Ele não queria dizer isso. E a prova temos-la nas passagens narradas nos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos são os evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas, que são aqueles evangelhos que apresentam as histórias muito parecidas, né? Então, por exemplo, a cura da sogra de Pedro. Está lá no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Cada um contando a sua versão. O Evangelho de João é um pouco diferente. Ele traz outras histórias diferentes. Então, os evangelhos sinóticos são desses, de Mateus, de Marcos e Lucas. Né? E nós vamos encontrar, muitas vezes, nesses evangelhos que estão aí, Jesus convidando as pessoas para segui-lo, para trabalharem ao lado dele, para irem pregar, ajudar, praticar cura. Mas nunca ele disse: abandona tudo e caminha comigo sem destino. Como, infelizmente, alguns religiosos hoje fazem. Tem uns grupos aí que fazem isso. Abandona tudo. Aí a pessoa larga a família, larga a mulher, larga filho, larga pai e vai embora. Normalmente isso não dá certo. E quando eles terminavam de fazer o trabalho que eles tinham que fazer, não só cada discípulo ia para suas casas, como o Mestre Jesus os acompanhava. Muitas vezes chegando até a permanecer com eles, a pernoitar na casa deles. Então, isso era uma prova que Jesus não dizia assim: larga tudo e segue-me. Vamos formar um grupo nosso lá no meio do campo, sem família. Não. Cada um tinha a sua casa, cada um tinha o seu trabalho. Uns eram pescadores, outros eram os comerciantes, outros plantavam, outros cuidavam de animais. E dentro do tempo deles, eles saíam para pregar. Os que eram pescadores pescavam e depois, porque eles precisavam o quê? Sustentar a sua família. Se eles abandonassem o trabalho deles, a família deles ia passar fome. E normalmente as famílias eram grandes, passavam fome. Pedro era pescador, tinha muitos filhos. Então ele tinha que pescar como os outros. E Jesus muitas vezes ia pescar com eles, ajudava eles na pescaria, né? Terminado o trabalho, eles iam para as casas deles. E normalmente Jesus era convidado por um deles para passar a noite lá na casa deles, mostrando isso, tá? Desmistificando essa ideia de que eles tinham que abandonar a família. Né? Isso é bom a gente chamar atenção para isso. Aí, voltando aqui à página 33 do livro A Cura de Jesus, As Curas de Jesus, lá do final. Isto é, concluídas as tarefas evangélicas, retornava aos seus lares e aos seus familiares. E o próprio Cristo os acompanha várias vezes, permanecendo com eles. A lição fala da importância de sabermos conciliar os labores, os trabalhos cristãos com a indispensável presença em casa, junto às nossas obrigações mais diretas, com cônjuges, filhos, pais, etc. Então, Jesus vinha mostrar para as pessoas que não é impossível você adequar o seu trabalho cristão com a vida no lar, com a família. Porque tem gente que pensa assim, né? Ah, não dá, não dá. Ou a casa espírita, ou a igreja, ou a família. Às vezes a gente não escuta essas coisas. Às vezes é uma esposa que fala para o marido: não dá para você fazer os dois. Não, dá sim. Jesus mostra bem para a gente que dá sim, tá? Que dá para você fazer. Porque era assim que os discípulos faziam. Eles saíam cada um para o seu trabalho,
ou na pesca, ou cuidando dos animais. Às vezes Jesus ia junto, ajudava, terminava a tarefa, eles iam cada um para os seus lares. E Jesus normalmente ia para a casa de um deles. Passava a noite, foi assim que ele curou a sogra de Pedro, mostrando que essa ligação, trabalho cristão, com dedicação, e o ambiente familiar é altamente possível. É altamente possível. E da conjunção, vamos dizer, dessa ligação harmônica, também vem a saúde. Também vem a saúde. E depois, e principalmente quando você consegue integrar a família também nesse labor cristão, né? Como os pescadores, seus familiares, faziam ali com Jesus. Porque todo mundo queria que Jesus fosse para sua casa, né? Aí ele diz aqui, lá Cordé, na edição de agosto de 1865 da Revista Espírita, instrui-nos nesse sentido, estabelecendo uma hierarquia, ao afirmar que os primeiros necessitados da nossa caridade são nossos cônjuges, né? Nossos filhos, nossos pais e nossas mães, que eles chamam de os autores de nossos dias, pois protegeram nossos primeiros passos, no caso dos nossos pais, né? Em seguida, os irmãos, segundo a carne, depois os amigos do coração e, por fim, os pobres, a começar pelos mais miseráveis. Então, quando você está num trabalho cristão, você atende a família e você atende o necessitado, aquele que você não conhece que chega à casa espírita. Então, é altamente possível você fazer esse trabalho. Você se dedicar verdadeiramente a um trabalho evangélico, a um trabalho cristão e a sua família. Você não precisa abandonar um para estar bem com o outro. Porque se você quiser muito fazer o seu trabalho cristão, mas a sua família exigir que você abandone esse trabalho cristão para ficar em casa, você pode até aceitar isso, mas você não vai ser feliz. Porque você queria poder estar lá. Então você vai estar em casa com a família, mas com uma insatisfação. Porque você sabe que aquele trabalho cristão é bom para a tua alma. Né? Da mesma maneira que se você abraça o trabalho cristão e abandona a família, como algumas pessoas pedem, que se abandone a família, você também não vai ficar bem. Porque você sabe que aquela família precisa de você. Então você não precisa abandonar um, nem abandonar outro. Não precisa. E Jesus mostra isso. Né? Depois ele vai dizer aqui, interessante consideração que nos faz pensar o quanto são credores do nosso afeto aqueles com quem somos chamados a conviver mais intimamente. Então, quando nós temos a nossa família, né? Na nossa família, uns são credores dos outros. Porque normalmente numa família se reúnem quem? Aqueles espíritos que muitas vezes, a grande maioria, foram desafetos do passado, né? Aqueles espíritos que talvez a gente não tenha dado aquela atenção maravilhosa no passado. Outros não, outros são grandes amigos. Então a gente precisa dar a eles o melhor de nós. Mas para que esse melhor seja verdadeiramente bom, você precisa estar em harmonia. Você também precisa estar em harmonia. Para que você possa auxiliar aquela família. Olha o culto do evangelho no lar, que você que é espírita pode, qualquer. E outra coisa, gente, culto do evangelho no lar não é feito apenas pelos espíritas, não.
Católicos evangélicos também podem fazer o culto do evangelho lá. Também podem, tranquilamente, né? Os evangélicos que usam muita Bíblia podem ler, né, trechos da Bíblia, refletir com a sua família. Os católicos podem ler, pegar livros de mensagens, tem muitos livros católicos bons. Então, qualquer pessoa pode fazer culto do evangelho lá. Isso não é apenas uma prática para os espíritos. E quanto isso harmoniza uma família. Depois ele vai dizer aqui, todavia, que não adiemos, quer dizer, não deixemos para amanhã, a pretexto disso, o serviço que já podemos abraçar na seara espírita cristã. Se você já tem condições de abraçar uma tarefa, não deixe para amanhã. Sendo perfeitamente possível conciliar família e trabalho voluntário junto a Jesus. Sobretudo, se aquela sente, né, se aquela família sente que este, que é o trabalhador, nos torna, de fato, pessoas melhores a cada dia. Então, se você, né, é convidado, se você abraça um trabalho na seara espírita, leve isso com seriedade, porque é perfeitamente possível conciliar família e trabalho voluntário junto a Jesus. Todo trabalho do bem é trabalho com Jesus. As pessoas que dizem que isso não é possível são pessoas altamente equivocadas. Altamente equivocadas. Porque, no final das contas, você é uma individualidade. E quando você tiver, né, que resolver suas questões, você não vai poder dizer assim: eu não fiz porque mamãe não deixou, porque minha mulher não queria, porque meu marido não me permitiu, porque meus filhos tomaram o meu tempo todo. Isso não vai ser levado em conta. Sabe por quê? Porque se alguém dissesse assim para você: Fulano, olha, tem um negócio aí para você que é muito bom. Você vai ganhar os tubos. Você vai se dar muito bem. Você não passava por cima de tudo e não ia? Você passava em cima de tudo. E não ia. Ou então, se a pessoa tivesse doente, muito doente, aquelas doenças brabas, terminais, e alguém dissesse assim: ó, tem um negócio aí que se você for fazer, você vai ficar curado. Você não chutava o tabuleiro? Você não ia? Você ia, porque havia algo para você, ou um bem material que você ia receber, ou uma cura de uma doença. Você ia. Ninguém ia te pedir. Você ia. Então, por quê? Um trabalho ao lado de Jesus, que vai trazer para você um bem-estar, que é aquele que vai te levar para aqueles mundos superiores que nós vimos lá no Evangelho, no, foi no capítulo 3, item 9, né? Por que você não abraça? Abrace, porque é isso que vai te catapultar para esses mundos superiores. É isso que vai te levar para lá. Então, abrace essa tarefa. Não deixa aquela coisa, fulano está enchendo a minha cabeça, eu não vou não. Né? Não, não deixe isso. Porque amanhã você não vai poder alegar isso. Porque ficou falando, 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 por isso que eu não fiz. Vai dizer, ué, mas você é uma individualidade. É você que tem que responder por você e não ele ou ela. Então abrace isso, porque é isso que vai te jogar para frente. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? É, cada um segundo as suas obras, né, Rose?
Ah, isso, cada um segundo as suas obras. Exatamente. E não sobre as obras dos outros. Não sobre as obras Exatamente, dos é. outros. É sobre as suas obras. Agora nós vamos entrar no capítulo 4, que é o servo do centurião. Aí diz assim: tendo Jesus retornado a Cafarnaum, segundo o texto de Mateus, que está lá no capítulo 8, versículos de 5 a 13, um centurião romano recorreu a ele, procurou Mateus, por causa de um servo ou de um filho, né, que se encontrava em sua casa, paralítico e com muitas dores. Essa passagem é parecida com a do texto atribuído a João, que está lá no capítulo 4, versículos de 46 a 54, chamado A Cura do Filho do Oficial do Rei. Por isso que essas histórias são um pouco parecidas, né? Encontramos estudiosos que afirmam ser a mesma cura, enquanto outros divergem. Pela notável semelhança, uma cura à distância, que é cura à distância, manteremos ambas no mesmo capítulo. Ele está falando aqui de uma cura. A cura da sogra do Pedro foi ali. Jesus estava na casa de Pedro e pôs as mãos sobre a doente, depois esticou a mão para ela, pegou as mãos dela e fez ela se levantar. Não é? Ele estava ali, em loco. Aqui não. É uma cura à distância. O soldado, o centurião romano, foi pedir a Mateus ajuda para o seu filho. O evangelista Lucas, no capítulo 7, versículo 2, acrescenta, e Lucas sempre traz uma coisinha a mais, porque ele era médico, né? Que o enfermo estava à beira da morte e devia ser de grande valor para o romano, ou sendo filho, ou sendo escravo. Em sua narrativa, eu estou na página 35, tá, gente? Lá embaixo da 35. Em sua narrativa, menciona que o centurião teria enviado judeus ao encontro do mestre para pedir ajuda. E estes atenderam com alegria, pois o respeitavam muito. Então, o centurião pediu ajuda, apesar de ser um romano, ele foi procurar os judeus e pediu a eles ajuda. Como eles, os judeus, respeitavam muito esse romano, ele era um romano, um centurião, mas era um homem bom. Então, eles atenderam ele com muita alegria. E disseram assim: ele é digno de que lhe conceda isso, pois ama a nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Então, os judeus aceitaram atendê-lo, porque era um homem bom. Jesus, foram lá pedir a Jesus: Senhor, atenda, socorra esse homem. Jesus atendeu prontamente ao pedido e se dirigiu ao local, estando próximo da residência do centurião. Porém, este enviou amigos para lhe dizer. Jesus saiu, né, de Cafarnaum, foi até a casa do centurião. Mas no meio do caminho, os servos do centurião vieram encontrar Jesus, né? Vieram encontrar Jesus e disseram para Jesus o seguinte: Senhor, os amigos do centurião é que falaram para Jesus o que o centurião tinha mandado. Então, quem diz isso não é o centurião se dirigindo a Jesus, é os amigos, os servos lá do centurião, que trouxeram um recado. Tudo que eles vão dizer para Jesus foi o servo que mandou eles dizer. Então, por que a gente pensa que o centurião que falou, né? Não. O centurião ficou em casa com o doente. E mandou o servo dizer assim, encontrar Jesus e dizer para Jesus: diga isso para Jesus. Essa é a minha mensagem para ele. E a mensagem do centurião para Jesus foi essa: Senhor, dito pelos servos dele, não sou digno de que entre sob meu teto, mas somente te expresses por palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados, e digo a este: vai, e o soldado vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo fazer isso, e ele o faz. Então é interessante a gente ver
que não foi o centurião que falou isso para Jesus. Ele mandou uma mensagem. De repente, ele mandou até um texto, né? Escrito por ele mesmo, e pediu que os servos entregassem a Jesus. E na mensagem, que tenha sido verbal ou no papel, estava escrito isso. Sua resposta, quer dizer, o que Jesus leu ou ouviu dos servos, da mensagem que o centurião mandou para ele, teria maravilhado o mestre, que exclamou para os que o acompanhavam, para os presentes: não tem encontrado alguém em Israel com tanta fé. Porque, normalmente, se a pessoa estava doente, dizia: Jesus, vai na minha casa. Ficava esperando Jesus chegar. O centurião diz: não, ele não precisa vir aqui, não. Se ele esteja ele onde estiver, se ele enviar uma mensagem, Rose, oi, Rose, inclusive tem um trecho da missa que fala exatamente isso. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma dizer sua uma palavra palavra. e minha alma será salva, Exatamente. né? Então, é aquela Interessante. história. O centurião, ele não foi ao encontro de Jesus. Jesus não foi à casa do centurião. O centurião pediu a seus amigos ou servos que levassem uma mensagem para Jesus, dizendo exatamente isso, que ele não era digno que Jesus entrasse sob o teto dele. E Jesus, ao receber a mensagem do centurião, ficou, né, abismado. Meu Deus, esse homem é como a gente, é um gentio. Esse homem é um gentio. Esse homem não é um seguidor meu. Esse homem é de outra religião. E olha a fé que ele tem. Ao retornar, aí Jesus disse: te deve ter dito que seja feita a sua vontade. Eu não vou lá. Eu não preciso ir lá. E não precisava mesmo. Quando os amigos retornaram para casa, notaram que o servo já estava curado, sem Jesus ter precisado entrar dentro da casa. Neste episódio, Jesus operou, vamos sublinhar isso, uma cura à distância. É preciso lembrar que ele deveria, Jesus, ser assessorado por uma multidão de bons espíritos, sob suas ordens. Lembra que o centurião mandou a mensagem? Olha a mensagem do centurião. Eu sou um homem sob autoridade. Tendo abaixo de mim soldados, ele disse: olha só, eu sou um homem sob autoridade. O que é sob? Não é porque sob significa que tem alguém acima de mim, não é verdade? Então, tem alguém acima de mim, mas também tem gente abaixo de mim. Eu obedeço a quem está acima de mim, a quem tem mais poder do que eu. Meus patrões, meus generais. Agora, os soldados que eu comando têm que seguir as minhas ordens. Não é assim que ele diz? Então ele fala para Jesus a mesma coisa. Ele diz: eu digo para esse soldado, vai, ele vai. Eu digo para outro, vem, ele vem. E para o meu servo eu digo, faz isso, ele o faz. O que ele está dizendo? O Senhor, mestre, também tem. O Senhor também está sob autoridade. Quem é acima do Senhor? Deus. O Senhor segue as ordens de Deus. Mas abaixo do Senhor tem uma legião de espíritos que vão obedecer às suas ordens. Se o Senhor, ele quis dizer, se o Senhor disser para esses espíritos que estão abaixo do Senhor, vá até a casa desse centurião romano e cuide para que o servo dele tenha saúde, eles vão fazer isso. Entendeu?
Ele não disse para Jesus curar o servo dele. Ele disse para que Jesus enviasse espíritos para fazer o tratamento do servo dele. Por isso ele diz: o senhor não precisa ir lá da minha casa, basta que o senhor dê a ordem. Porque abaixo do senhor há muitos que vão cumprir com a sua vontade. Como o senhor cumpre com a vontade de quem está acima do senhor. Como eu faço. E Jesus disse: nossa, que raciocínio perfeito! Então, Jesus, é preciso lembrar que ele, Jesus, deveria ser assessorado por uma multidão de bons espíritos, sob suas ordens. E o enfermo tendo méritos. Lembra disso? A questão do mérito conquista para receber aquela assistência, recebeu a cura. Por quê? Não basta Jesus querer que a gente se cure. É preciso que a gente mereça ser curado. Porque Deus sempre faz parte dele. Mas e nós estamos fazendo a nossa? Não é? Lembra que nós falamos, ontem até nós falamos sobre isso, sobre o jejum, que é vigilância e abstinência de tudo e qualquer coisa que seja prejudicial ao nosso processo evolutivo? Que nós, né? E tem aquela passagem também que fala, né? Que não adianta você botar vinho ou água pura num vaso sujo que vai contaminar a água ou o vinho, não é verdade? Então, o vaso precisa ser purificado. Se você purifica o vaso, a ação fluídica vai ter muito mais efeito. Porque você está o quê? Procurando se melhorar. Então, lá na página 37, longe de termos, e nós não temos, o poder do mestre, contudo, nós podemos beneficiar irmãos necessitados. Nós podemos, através de serviços, de auxílios, conhecidos como irradiação à distância. Nós podemos auxiliar. Porque se nós nos colocamos a serviço do Cristo, e nós temos, hoje fizemos nossa irradiação para os enfermos. Se nós estamos a serviço do Cristo, o Cristo diz assim: vai lá e faz isso. Vem aqui e faz isso. E você, como está a serviço do Cristo, você obedece, porque você está sob a autoridade do Cristo. Entendeu? Então, se nós somos cristãos, estamos fazendo tudo para nos melhorarmos, nós podemos ser aqueles que Jesus vai utilizar para ajudar o próximo. Ele não precisa baixar a terra. Ele tem aqui uma falange de pessoas que podem se esforçar para estar em condições de fazer a vontade do Cristo. E aí eu trouxe um texto aqui. Opa, deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar um texto aqui. Deixa eu ver aqui o outro. É o outro. Opa. Esse texto aqui. E vocês estão vendo? Todos estão vendo, né? Irradiação à distância. Tem muita gente que não leva fé, gente, nisso. Tem muita gente que não leva fé. Tá? Em termos de espiritismo, a definição para irradiação é transmissão de fluidos espirituais à distância. Tá? Irradiação quer dizer isso. E lá, aí, nós trouxemos aqui um texto
né, do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz assim: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aí a pessoa diz assim: mas eu estava em casa rezando pela minha amiga que está muito doente, mas eu estava sozinho. Quem é que consegue a proeza de estar sozinho? Quem consegue? Você pode estar sozinho como encarnado. Mas Paulo já disse o seguinte: nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Estão invisíveis, mas são seres humanos. E se você está compenetrado, decidido a ajudar alguém, vários desses desencarnados que sintonizam com a tua vontade, que se harmoniza com você, vem o quê? Juntar com você, somar com você. Aí não é dois ou três, é 15, é 20. Por isso Jesus falou: por onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, vamos ajudar a rezar para aquela nossa irmã, para ela melhorar, em nome do Cristo. Pronto! Jesus já está ali ligado a você. E os amigos chegarão. Etimologicamente, irradiar significa lançar de si, tirar de você e enviar. Lançar de si, emitir raios, energia, fluidos, pensamentos, sentimentos. Irradiar tem o significado de resplandecer, refulgir, lançar raios de luz ou calor, aureolar, cercar de raios refulgentes. Vibração é o ato de vibrar, ou seja, fazer oscilar, bramir, agitar, mover qualquer fluido ou energia na atmosfera. Em termos de espiritismo, a definição para irradiação é transmissão de fluidos espirituais à distância. Fundamentos da irradiação. E aqui eu vou trazer alguns trechos do Pentateuco que tratam disso, que falam sobre isso. Porque muita gente vai dizer assim: Kardec não tratou disso. Tratou sim. Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser anotar para ver depois, pode ver. Capítulo 27, item 15. Aí diz assim, Kardec escreve assim: a prece em comum, quer dizer, o que é a prece em comum? Um grupo de pessoas fazendo prece. A prece em comum tem ação mais poderosa. Então, um rezando sozinho é muito bom. Um grupo é muito melhor e tem mais poder. Então, a prece em comum tem ação mais poderosa. Quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam, quer dizer, desejam obter o mesmo, alcançar o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e uníssono. Então é como se muitos estivessem em voz alta pedindo a Deus para ajudar aquele irmão. Então, na hora da irradiação, normalmente a nossa irradiação em si, nós fazemos aquela prece de abertura, né? E aí depois nós lemos um texto, um pequeno texto, o nosso texto é do livro Vigiar e Orar, do irmão José, fazemos uma reflexão pequena sobre aquele texto, né? E depois nós lemos um nome. O que se pede? Que cada irmão, na sua mente, ali, no seu silêncio, faça uma oração a bem daquele companheiro. Senhor, tem piedade desse nosso irmão. Senhor, auxilia esse irmão. Ele se encontra doente. Que a tua misericórdia o envolva. Não importa se a palavra de um é uma coisa, se o outro fala compaixão, o outro falou misericórdia, o outro diz: Senhor, ajuda esse nosso irmão que está sofrendo. O que importa é a intenção, porque, como está lá no livro dos Espíritos, para Deus a intenção é tudo. Então, se
A cada nome que é lido, você dirige a Deus, a Jesus, que é o médico das almas, aos benfeitores espirituais, um pedido de bênção para aquela pessoa que o nome foi lido. Normalmente a gente faz assim, ao final da sequência de uma série de nomes, e você fez uma prece para cada um deles, é feita uma prece geral pelo dirigente, em voz alta. E aí você, mentalmente, reforça aquela prece, repetindo aquela prece. Depois a gente vem um outro grupo de nome. Cada nome você faz a sua prece para aquele irmão. Ao final daquela lista de nomes, normalmente são 10 nomes, o dirigente faz uma prece em voz alta e os participantes reforçam a palavra do dirigente, repetindo mentalmente as palavras dele. É isso que ele está dizendo. A prece em comum. E não é dito um nome, você fica parado ali pensando em outra coisa. Não, você tem que, naquele segundo, normalmente 5 segundos, 10 segundos, você faz um pedido para aquele irmão. Depois a gente repete o nome novamente. Você reafirma o teu pedido. Depois vem outro nome. E ao final da sequência de nomes, nós fazemos uma prece em voz alta e a gente repete as palavras do dirigente para reforçar. Por isso que é isso aqui. Essa prece em comum tem ação mais poderosa. Quando todos os que oram se associam. Repare, ele não tá dizendo que você, na hora que vai fazer a prece de um nome, tem que imaginar o que o outro está dizendo, não. Ele está dizendo, se associam de coração ao mesmo pensamento. Qual é o pensamento? Ajudar aquele irmão. Então você usa as suas palavras mentalmente. O outro usa as palavras dele, o outro as outras. No final é que a gente fala uma prece só, o dirigente faz e você repete as palavras. E eles desejam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos em uníssono. O Espiritismo, uma outra passagem também do Evangelho, no capítulo 27, tem 10, diz assim: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, que, impulsionado pela vontade, nosso pensamento é impulsionado pela vontade, alcança o ponto desejado, seja no caso de recepção de nosso apelo, ou no momento em que apenas lhe chegue o nosso bom pensamento. Então, o nosso pensamento é impulsionado pela nossa vontade. E ele vai aonde tem que ir. Aí depois tem uma outra passagem aqui. Essa passagem está no livro A Gênese de Allan Kardec, que diz assim: para aprendermos, quer dizer, para compreendermos o que ocorre em tal circunstância, na hora da irradiação, precisamos nos conceber, nos entender mergulhados no fluido universal. Nós temos que entender que nós, na hora, né, nós vivemos mergulhados no fluido universal. Né? À nossa volta está o fluido universal, tá? Que ocupa o espaço. Então, nós estamos mergulhados no fluido universal que ocupa todo o nosso espaço. Todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, nós encarnados, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. A nossa vontade impulsiona o nosso fluido. Esse fluido é o veículo do pensamento. Então, o fluido vai. Imagina o fluido sendo uma estrada. Ele é o veículo do pensamento. E o pensamento segue por essa estrada. O fluido leva o nosso pensamento como ar,
como o ar é o do som. Agora, quanto mais vontade você tenha de ajudar, mais esse pensamento vai chegar àquela pessoa. Entendeu? Por isso que ele diz aqui que o fluido é o veículo do pensamento. Então, o fluido leva o nosso pensamento. O fluido carrega o nosso pensamento até o ponto que você quer. Qual é o teu pensamento? Senhor, tenha misericórdia desse irmão que está sofrendo. Esse é o teu pensamento. Mas esse pensamento precisa chegar na pessoa que está doente. Para esse pensamento chegar na pessoa que está doente, o fluido precisa levar o pensamento. Se você tem uma vontade poderosa, a tua vontade vai empurrar esse fluido que leva esse teu pensamento ao doente. E ele vai chegar lá e vai auxiliar aquela pessoa que está doente. Se a tua vontade é pouquinha, o que vai acontecer? O fluido vai levar bem devagarzinho o teu pensamento. E talvez essa pessoa se beneficie tanto. Então, a chave do negócio é o quê? É a nossa vontade. A gente tem que ter uma vontade poderosa. Porque é ela que empurra o fluido e leva o nosso pensamento. Então, ele diz aqui, né? Que esse pensamento, impulsionado pela vontade, alcança o ponto desejado, seja no caso da recepção de nosso apelo, ou no momento em que apenas lhe chegue nosso bom pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos nos conceber mergulhados no fluido de ação, que ocupa todo o espaço. Todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nós nos achamos, neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas. As vibrações do ar, elas são circunscritas, ao passo que as vibrações do fluido universal se estendem ao infinito. É diferente. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou na dimensão espiritual, de encarnado para desencarnado ou do desencarnado para encarnado, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, entre quem está emitindo o pensamento e quem vai receber, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Percebeu como a coisa funciona? Bem clara essa explicação da gente. Olha só, a irradiação ela está amparada no trinômio fluidos, que é o veículo do pensamento, pensamento e vontade. Para você realizar uma irradiação, tem que ter essas coisas aqui. Tem que ter uma vontade hercúlea, tem que ter um pensamento de amor e um fluido que vai fazer esse pensamento chegar ao objetivo dele. Ao contrário, quando você está pedindo o teu apelo ao seu Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. O teu apelo tem que ser forte para que o outro receba isso através do fluido. Receba o teu pensamento. Porque quando eu digo, Senhor, me ajude, eu, com a minha vontade, acionei o meu fluido. O meu fluido vai levar o meu pensamento. Senhor, me ajude. Se a minha vontade foi forte, rapidinho, vai. Rapidinho, volta. Entendeu? Continuando aqui. Mecanismo de irradiação. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corporal. Está no Livro dos Espíritos,
no item 662, lá na notinha de Allan Kardec. Depois da pergunta, da resposta dos espíritos, tem uma nota de Allan Kardec. O Kardec diz isso, que nós possuímos, pelo pensamento e vontade, um poder de ação que se estende muito além do nosso corpo. É que a gente não acredita nisso. A gente não conhece isso. Nós somos deuses. Com letra minúscula, Jesus já disse. Vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz. Só que a gente não acredita. Só que a gente não acredita. Os nossos pensamentos e sentimentos podem ser irradiados a longas distâncias, no mesmo plano de vida, aqui na Terra, daqui para o Japão, daqui para a Austrália, ou entre os planos físico e espiritual. Eu posso mandar uma mensagem para o espaço, para o outro planeta. Vamos dizer que eu saiba que o espírito que eu quero ajudar está lá no planeta XYZ. Eu posso enviar, vai depender da minha vontade, que vai impulsionar o fluido que leva o meu pensamento. Como aqui na Terra. A capacidade de expansão dos nossos pensamentos e sentimentos guarda relação com a nossa evolução. Ah, olha aí, a capacidade de expansão dos nossos pensamentos e sentimentos, essa capacidade que eu tenho de enviar esse pensamento de prece, guarda relação com a nossa evolução. Quanto mais evoluído eu for, maior a minha capacidade de emitir essa vibração, esse pensamento. Por quê? Como está lá no livro A Terra e o Céu, de André Luiz, no capítulo 20, ele diz assim: cada um de nós respira, quer dizer, esse respirar vibra em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva, inferior se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento. Quanto mais inferior eu sou, mais fraca é a minha capacidade. Os espíritos agem. Isso aqui está no livro A Gênese, de Allan Kardec, no capítulo 14, item 14. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem no fluido essa ou aquela direção. Eles aglomeram, combinam ou dispersam, formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam suas propriedades, como um químico muda de um gás ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Então, você pode fazer o que você quiser com fluido. Algumas vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção. Mais frequentemente, são produto de um pensamento inconsciente, pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Você pensou numa coisa, essa coisa está sendo feita. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está pensando. Principalmente se a gente tem o costume de pensar coisas que não são boas. Ao pensar, você pode estar construindo aquilo. Os fluidos e forças magnéticas, psíquicas e espirituais, quer dizer, da nossa mente, né? Submetem-se à lei das proporções, isto é, cada um de nós movimenta uma certa quantidade relativa dessas forças, que podem ser reunidas com as do mundo espiritual, proporcionalmente, sendo então carreadas para o seu objetivo. Kardec nos ensina assim, tem isso lá no Revista Espírita, ele deixa bem claro, toda vez que você for participar de uma irradiação, toda vez que você for aplicar o passe, primeira coisa que você tem que fazer é elevar o seu pensamento ao alto e pedir ajuda de Deus, ajuda de Jesus, ajuda dos espíritos superiores, dos bons espíritos. Por quê? Porque para que eles possam potencializar o teu fluido, que às vezes não é tão bom quanto o deles, para que eles somem os fluidos deles com os nossos, para que esse fluido fique mais poderoso. Então, ele diz aqui:
Os fluidos e forças magnéticas submetem-se à lei das proporções, isto é, cada um de nós movimenta uma certa quantidade relativa dessas forças. Cada um de nós movimenta uma certa quantidade de fluido, que podem ser esses fluidos que nós temos reunidos, somados com os do mundo espiritual, com os dos benfeitores. Então, pensa bem, se eu, na hora do passe, na hora da irradiação, eu peço a ajuda da espiritualidade para que eles potencializem meus fluidos e somem os deles aos meus, que o meu ainda é um pouquinho fraquinho para fazer o que precisa ser feito, olha como esse fluido meu potencializado, somado com a da espiritualidade, vai ficar. É claro que esse fluido vai ajudar muito mais gente, vai ser muito mais eficiente. Eles aqui, que podem ser reunidas, minhas forças, com as do mundo espiritual, proporcionalmente. Vai depender também da minha evolução, né? Para que seja o meu fluxo seja bem melhor. Sendo então carreado para o objetivo, para ajudar aquela pessoa. Dessa forma, através da prece, aliada à vontade sublime, ao amor, de direcionar recursos fluídicos, forma-se uma corrente fluídica. Tal corrente é composta por fluido dos encarnados que oram e dos fluidos espirituais manipulados pelos espíritos cooperadores que auxiliam na irradiação. A vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia. A vontade é o pensamento tornado força motriz. Gente, esse texto deixa para a gente bem claro o que é a irradiação, como é que acontece a irradiação. Daí a importância de nós procurarmos a cada dia purificarmos o nosso vaso para que o fluido que vai levar o meu pensamento até aquele que necessita seja mais puro. E aí a ação é muito maior. Perceberam? É isso que é uma irradiação à distância. Mesmo que ela seja online, não tem importância. Entendeu? O computador serve apenas para a gente se ver. Mas esse fluido, esse pensamento, essa vontade, ele está aqui, ó, no fluido universal. E ele vai ser somado com um dos amigos espirituais e vai alcançar o seu objetivo, levando em consideração também o mérito de quem vai receber. Não é verdade? Isso também a gente não pode deixar de levar em conta. Há o mérito de quem vai receber. Porque para algumas pessoas, às vezes, continuar indo um pouquinho doente é tratamento. Porque se, tem gente que se ficar curado, cai logo da farra. Não é? Então, a cura tem que ir devagarzinho. Não dá, não, porque amanhã já está caindo, está lá no palco. Está logo lá no palco da ribalta. Então, para alguns, a cura tem que ser dada devagarzinho. Porque sabe como é que o povo é, né? Melhorou aqui, já está caindo, daqui a pouco está de volta sofrendo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Comentar alguma coisa sobre isso que nós estudamos hoje? Opa. Foi maravilhosa a aula, viu, Rose? Sobre a irradiação. Só reforçou mais ainda dentro de nós o que temos que fazer. Exatamente. Muito Então, bom. gente, nós, semana que vem, dia 13, né? Dia 13, nós estaremos aqui de volta, né? Eu só estou aqui numerando os parágrafos para dia 6 estaremos de volta. E aí eu estou aqui, 8, 9.
é o 10º parágrafo, que diz assim: a tarefa é realizada em reuniões privativas, sempre a portas fechadas, tá? Então, dia 13/8, a gente começa no 10º parágrafo, né? 10º parágrafo, dia 13/8, que vai ser na quinta-feira. A tarefa é realizada em reuniões privativas. É aqui que a gente continua, tá? Então, nós vamos encerrando aqui a nossa aula. Eu gostei muito de fazer essa aula, porque quem quiser depois, vai lá no nossa página do YouTube, pega esse texto novamente, dá uma lida, né? Para reforçar, gente, relembrar tudo isso para a gente entender bem como funciona a irradiação. Nós vamos dar uma paradinha agora. Quando for 5h35, a gente retorna para o estudo de O Livro dos Médiuns, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que a gente possa compreender melhor todos esses ângulos da doutrina, né? Para que a gente, a cada dia, possa se tornar o melhor discípulo de Jesus, um trabalhador da seara de Jesus. E Deus nos fortaleça e nos abençoe. Graças a Deus. Carmen, eu vou passar para você, tá? O anfitrião, e hoje nós temos a nossa palestra pública, né? E eu convido a todos a estarem participando às 6h30 da noite. Deixa eu sair daqui e passar para Carmen. Daqui a pouco a gente está de volta. Um beijo no coração de todos. E que Deus continue sempre derramando sua misericórdia sobre cada um de nós.